Fala galera, bom dia, mais um dia de aula. Sei que vocês não estão afim, né meu? Puta cara, 8h30 da manhã, acabaram de acordar, lá, tente dormindo. Sei que é complicado isso daí, pra mim também, né? Assim como vocês, de manhã, a maioria das pessoas não trabalha bem, mas vamos lá, né meu? Bora pra aula, né? Eu já tenho uma notícia boa, né? Palmeiras ontem empatou com o Asa de Arapiraca, olha lá, aí já começa a zoeira, né? Não, vocês podem me zoar também, o time saiu da Libertadores, mas sempre bom, né? Fazer aquela piadinha, porque agora, já pensou o Palmeiras ser eliminado pro Asa de Arapiraca? Meu Deus. E outra, se empatar lá o jogo com o Asa, vai ter pênaltis, né? E pênalti vocês sabem como é. Mas falando em pênalti, eu queria chamar a atenção de vocês, né? Acho que todo mundo aqui já viu disputa por pênaltis, né? Até as meninas que não acompanham muito futebol geralmente, algumas eu sei que acompanham, né? Já devem ter visto uma Copa do Mundo, uma decisão por pênaltis do time dela, uma final. Se não viu também eu trago um vídeo. Mas o que eu queria colocar para vocês, chamar a atenção para um detalhe. Toda cobrança de pênalti, o que acontece? A maioria, o cobrador faz um gol. E muitas vezes o cara chuta quase no meio, né? E mesmo assim, o goleiro não pega. Por quê? Porque ele pula para um lado. O goleiro vai estar sempre escolhendo um lado, né? Quase nunca ele fica no meio. Você já deve ter se perguntado por quê que quase nunca o goleiro fica no meio do gol. Quase sempre ele é isso no canto. Eu sei, alguns já devem pensar na resposta e tal, mas essa é a grande pergunta que eu faço para vocês para começar a nossa aula, né? Que é por que o goleiro quase sempre escolhe um canto. E aí é o seguinte, né? Vou fazer a retomada com vocês, a aula passada, da continuidade, e ao longo dessa aula que eu vou dar hoje, já vai dar, se vocês prestarem bastante atenção, para conseguirem pescar, né, caçar a resposta para essa pergunta inicial sobre o goleiro. Porque ao longo do conteúdo que eu vou passar hoje, essa resposta já está presente. Aí vocês já podem descobrir, então vocês vão ter que estar bem atentos aí a essa aula. E caso vocês não consigam, né, no fim da aula eu dou a resposta. Ou quem sabe na próxima aula, não sei se bater o sinal. Mas vamos lá então, retomando a aula passada, né? A gente começou a ver Aristóteles, para falar de Aristóteles, o pessoal ia falar, puto, cara, vai falar mais um velho barbudo da Grécia. Calma, vamos com calma, né, gente? Beleza, eu comecei a falar do Aristóteles, vocês já viram o contexto histórico dele, quando ele nasceu, quando ele morreu, que ele viveu por volta do ano 300 a.C. Vimos também que ele viveu grande parte da vida dele na Grécia, mesmo não sendo grego, certo? Foi aluno de Platão, que a gente já estudou também, e ele era estagirita, o Aristóteles, e também vimos que ele foi muito conhecido, ou se não foi um dos autores mais lidos e conhecidos em toda a história da filosofia. Por que disso? Pergunta que eu faço para vocês. O fato do Aristóteles ser um dos mais conhecidos, ou seja, muitos já devem ter ouvido falar nele, mesmo que não dentro da área da filosofia, mas no campo da física ou da biologia, né? Aí você fala, caramba, o cara fazia tudo. Ele não dormia. Problema, né, meu? Cada um com seus problemas aí. Você fala, o cara não tinha amigos, o cara não tinha o que fazer. Meu, o filósofo é assim, né? Já vou dando de imediato para vocês, né, de antemão. Então, o que destacou Aristóteles foi que ele falou sobre muitos temas e classificou muitos temas. Porque naquela época o estudo da filosofia era muito atrelado às outras ciências naturais, né, como a física e a biologia, por exemplo. E o Aristóteles ele foi classificando, ele foi taxando as coisas. Por exemplo, dentro da própria filosofia ele dividiu o que é metafísica, o que é política, o que vai ser ética, o que vai ser lógica, e escreveu sobre cada um desses temas. E é por esse motivo que ele é muito conhecido na história da filosofia, porque ele falou sobre muitos temas.
Mas você pode falar, professor, mas aí é um jornalista também, consegue falar sobre muitos temas, né? Para quem não sabe, ou para quem, vocês aí que estão quase indo para o vestibular e tal, daqui a pouco, daqui uns 2, 3 anos, alguns querem fazer jornalismo, vocês já devem estar meio ligados que o jornalista ele vai estudar vários assuntos, ou seja, vai saber sobre vários assuntos, só que de uma maneira superficial. Ou seja, não vai saber discutir com profundidade sobre cada assunto, a menos que você se especialize depois, né, numa área, por exemplo, jornalista esportivo, vai saber bastante sobre esporte. Então, nosso amigo Aristóteles era uma espécie de jornalista nos dias de hoje, né, falava sobre um monte de coisa, quase tudo ele dava um pitaco, mas ele falava com profundidade. Cada assunto ele fazia uns livros desse calhamaço, né, que até eu vou trazer alguns para vocês verem, né, nas próximas aulas. Então, por isso que ele foi tão grande na história da filosofia. Não só falou sobre muitos assuntos, como foi a fundo em cada um desses assuntos. E para a aula de hoje, eu quero adentrar com vocês em um desses assuntos que Aristóteles falou. Foi a ética, que é um assunto muito pertinente aí nos dias de hoje, tal, convivência, cidadania, né? Mas vamos começar com a ética lá de trás, que devido ao contexto histórico era bem diferente da nossa. Mas, antes de eu falar, eu vou falar para vocês especificamente, quem quiser anotar aí, do livro Ética Nicômaco. Quem quiser já dar uma pesquisada, uma olhada, o livro não é muito grande e é uma das principais obras do Aristóteles, né? Que é lida aí ao longo da história da filosofia, que é onde eu quero, os temas que eu vou tratar com vocês dizem respeito a esse livro, que vão ser sobre a virtude, né, do Aristóteles, quem quiser anotar para dar uma pesquisada, e felicidade, os conceitos de virtude e felicidade do Aristóteles. Mas antes de começar a entrar nesse conteúdo, eu vou passar para vocês uma história. Aí você vai falar, uma historinha? É uma história, uma narrativa de um personagem também que deve ser conhecido por vocês, ou pelo menos vocês já devem ter ouvido falar nele, que é o Buda, né? Aí eu falo Buda lá, o pessoal já olha com uma cara, fala, o cara agora vai começar a falar de religião, né? No meio da aula de filosofia, vai ser uma bagunça? Não, calma lá. Muitos têm preconceitos, muitos não, muitos são religiosos, pode ser que tenha até budistas aqui nessa sala, mas eu não quero entrar no lado religioso, até porque, né, o que fizeram dos ensinamentos de Buda é outra história. Eu vou falar de uma história dele que pode ajudar vocês a compreender melhor o conteúdo do Aristóteles, porque eu acho que as ideias são muito semelhantes. Então a história que eu vou contar para vocês é só para dar uma base para vocês poderem comparar, né? Assim como eu fiz com Platão, quando eu passei o Matrix, vocês por dentro falam, o cara tá passando filme, o cara, o que tem a ver com a aula de filosofia? E vocês viram que tinha muita coisa a ver, que fazia a comparação com o filme, era muito nítida as ideias, né, do Platão com a do filme. Mesma coisa que na minha visão, as ideias sobre essa história aí do Buda tem muito a ver com tudo que a gente vai estudar em Aristóteles. Bom, para muitos que já devem ter um certo preconceito, já pensam, o cara vai falar do Buda. Primeira coisa, vocês já vão imaginar um japonês gordão meditando de olho fechado. Olho fechado porque japonês, olha lá, os japoneses assados aí. Eu sei que começa a zoeira, mas vamos voltar para a aula. Então, para começo de conversa, aquele Buda gordão japonês é japonês, certo? E não é o Buda que eu quero tratar com vocês, eu quero tratar com o Buda indiano, que é o que desencadeou toda a corrente de pensamento que fundou depois dele o budismo, né? Esse Buda indiano viveu, é o Siddhartha Gautama, diferente do japonês, o gordão é o Buda da felicidade, outra história, só para já romper com um estereótipo que vocês já têm do Buda. Ele viveu o século aproximadamente 6 a.C. Detalhe, não se sabe se ele realmente existiu, porque assim como Jesus e Sócrates, como a gente já viu nas nossas aulas, o Buda nunca escreveu nada, o Siddhartha Gautama. Então não tem como saber se esse personagem na história realmente existiu. Há historiadores que estão tentando desvendar, igual Jesus e Sócrates. É a mesma polêmica, né? Então,
E o mais curioso é que outro preconceito, além de pensar no gordão, japonês que não é, além de pensar no cara que é religioso, que fundou a religião, não é também porque não sabe nem se ele existiu. Ainda tem o terceiro ponto, que é o preconceito que vocês já pensam em ele sentado lá, com aquelas roupinhas rasgadas, quase peladão, né? Aí as meninas já começam as meninas começam a já ficar assim, calma. Aquele carinha que anda meio peladão, fica meditando, aquele é o Gandhi, faz greve de fome, você já deve ter ouvido falar, mas nós vamos ver posteriormente. Então, para romper esse outro preconceito, né, eu já vou começando a falar que esse Buda é magrinho, não é japonês, e outra, eu vou falar de uma história da vida dele, de um período de juventude, mais ou menos até os 20 anos. Né? E para muitos que não sabem, ele era um príncipe, vivia num palácio, tinha riquezas, tinha mulheres, tinha filho, né? E aí muitos já pensam, caramba, o Buda tinha filho? Mas ele não ficava só orando, só meditando? Então, porque vocês têm uma visão muito influenciada pelo cristianismo, que, por exemplo, Jesus, que é uma figura sagrada, não casou, né, não teve filhos, porém há controvérsias, há estudos, mas fugindo desse lado da religião e voltando para a aula, também tem esse preconceito. E eu já começo por aí a nossa história. Bom, a história do nosso amigo começa o seguinte: século VI a.C., ele vivia num palácio, ele era o príncipe, filho do rei, óbvio. Desde pequeno foi mimado, ou seja, tudo que ele queria o pai dele forneceu para ele. E o pai dele, além de mimá-lo, ele tirou ele da realidade, porque ele nunca mostrou para o filho dele o que era dor, o que era sofrimento, né? E o pior, nunca mostrou para ele o que era a morte. Ele cresceu sem saber as coisas ruins do mundo. Para ele tudo era alegria, tudo era motivo de felicidade. Ele tinha tudo o que ele sempre quis, né? Os subordinados, né? Faziam as vontades dele, ele foi crescendo, tinha a comida que queria, né? Olha lá, tinha também todas as mulheres que ele queria. Já pensou, meu, você ter todas as meninas que você quisesse ter, cara? Olha lá, aí já começa a zoeira, mas vamos voltar. Teve mulher e filho, para ele tudo era felicidade, tudo era alegria. Ele tinha prazer em abundância. Ou seja, o que quiser dizer isso? Ele tinha excesso, era muito prazer na vida dele. Então, teoricamente, vocês imaginam o quê? Ele era feliz, né? Quem não queria ter um vidão desse? Bom, até então ele também imaginava que era feliz, até porque ele só conhecia a felicidade, ele não sabia o que era sofrimento, ele nunca tinha passado por isso. Ele foi privado disso pelo pai dele. Até que certo dia, andando do lado de fora do palácio, né? Sentindo aquela brisa, sabe quando vocês estão andando na praia e tal? Ele escuta uma música. E é uma música que chama muita atenção dele. Uma música que ele nunca havia escutado. Então ele vai em direção a essa música. E vê uma mulher lá, cheia de véu, tal, cantando essa música. E ele fica encantado e pergunta para ela: da onde você conhece essa música que eu nunca ouvi? E a mulher, com muito receio, né? Porque tinha ordens do pai dele, né? Sempre os subordinados tinham que esconder tudo dele. Ela falou: essa música eu aprendi para os muros além do palácio. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês: ele nunca saiu do palácio. Também quem ia querer sair, né? Com um vidão daquele. A vida dele foi tão, assim, tinha tanto prazer em abundância. Ele, em teoria, era tão feliz que ele nunca precisou sair. Nunca nem teve vontade de conhecer, né? Também o pai dele não deixava, né? Quando ele era pequeno, toda criança tem aquela curiosidade de querer sair. Mas então, e aí é que bate essa curiosidade nele. Pô, se ela aprendeu fora, essa música tão bonita, né? Que ele achou bonita, ele falou: pô, eu também vou querer sair para fora do palácio. Nunca estive lá fora. E aí ele vai falar com o pai dele: ô pai, eu queria sair para fora do castelo, a gente podia ir dar um rolê, dar um passeio, né? E o pai dele, sabendo que a realidade lá fora era bem diferente da do palácio, ou seja, tinha miséria, tinha pobreza, doença, morte, sofrimento,
E ele a vida inteira privou o filho dele disso. Então ele não queria mostrar, mas ele também não podia falar que não. Porque a vida inteira, quando o filho dele sempre perguntou para ele como era a vida lá fora, ele sempre falou, é igual aqui. E o filho dele estava tranquilo. Falou, se lá é igual, para que eu vou querer ir lá? Fico aqui mesmo, né? Bom, e nisso, o pai dele falou, tudo bem, semana que vem nós vamos fazer um desfile, né? Nós vamos, você vai desfilar assim pelo vilarejo lá fora e eles vão te saudar. Tudo bem. Então, por que o pai dele falou uma semana depois? Porque ele teve que fazer todo o preparativo, né, para esse evento. Ou seja, ele teve que ir lá, bancar os seguranças, ele teve que tirar todos os mendigos do vilarejo, dar comida para o povo, ele teve que dar dinheiro para fazer todo um cenário teatral, né, para quando o Siddhartha, seu filho, fosse desfilar, tivesse a mil maravilhas, né, todo o teatro comprado para iludir o filho dele, e ele imaginando que o filho dele nunca mais ia querer voltar. Falou, realmente, tudo aqui fora é tão feliz quanto aqui dentro, né? Tudo bem. Chegou-se o dia do tal desfile, e ele estava lá, desfilando igual carro alegórico, vocês viram agora no carnaval, tal, meio peladão, né? E aí o pessoal jogando comida pro alto, jogando dinheiro pro alto, ele falou, caramba! Só que a diferença é que ele não estava num carro alegórico, né? Para quem está pensando nisso, ele estava numa carrocinha, né? Naquela época era o carro alegórico da época. Tava o carroceiro, ele lá, tal, acenando pra galera, essa coisa toda. E aí ele pensou, caramba, realmente, como meu pai falou, aqui eles são tão felizes quanto nós, né? Eles têm comida, têm riquezas, né? Tudo que eles querem também. Eles são felizes. Até que ele viu uma cena que chamou sua atenção. E qual foi essa cena? Ele avistou num beco 2 mendigos, só pele e osso, todos sujos, com a roupa rasgada. E ele teve um baque. Porque vocês imaginam alguém que passou a vida inteira sem nunca ter contato com miséria, pobreza, sofrimento, dor, ver uma primeira cena dessas, né? E ele entrou em choque, ele ficou perplexo e quis ir lá ver. Só que aí o carroceiro falou, não, vamos continuar o desfile aqui, tal. E aí os seguranças, os guardas que estavam cercando o evento, abarraram assim os mendigos, tiraram eles do vilarejo. Enfim, quando ele volta para casa, ele fica com isso na cabeça, pensando, caramba, né? Eu aqui com tudo do bom e do melhor, e tem gente lá passando fome, né? Gente naquele estado, ele ficou indignado. Ele ficou com uma angústia e não aguentou. Ele foi à noite falar com a mulher dele. Foi falar com o carroceiro, desculpa. Foi falar com o carroceiro, na calada da noite, todo mundo já estava lá dormindo, ele falou, você vai ter que me ajudar, vai ter que me levar agora lá fora, que eu quero ver a realidade do que é a vida lá fora, porque eu descobri que meu pai fez todo esse teatro, e o carroceiro, subordinado do pai dele, né, não podia atender os pedidos dele. Falou, não, pra quê? A gente já foi e tal, mas, como vocês sabem, né, todo homem tem seu preço, né? E o carroceiro tinha o dele. E aí o carroceiro falou, beleza, rapidinho, hein? Mas não fala nada pro seu pai que eu levei você. E na calada da madruga, foram lá. Tal. E o carroceiro começou a mostrar a realidade para ele. A fome. Gente morrendo de fome. Gente tremendo por causa do frio. Gente doente. E o pior de tudo, que ele nunca havia parado para pensar na morte. Ele foi ver um corpo sendo queimados, né, apodrecendo. E isso tocou muito ele. E no retorno desse passeio, desse rolezinho, né, como vocês dizem hoje, sei, vamos voltar. O que acontece? No dia seguinte, logo ao amanhecer, ele chega na mulher dele e tem uma das discussões mais difíceis da vida dele. Né? Vocês vão pensar, caramba, uma das discussões mais difíceis da vida do Buda foi com a mulher dele. A gente sabe, né, que mulher, vai começar a zoeira, vamos voltar. E aí, qual foi a discussão? Ele falou para ela, o filho dele, detalhe, acabava de nascer, o bebezinho recém-nascido, e ele falou para a mulher dele, eu vou sair pelo mundo afora, porque eu tenho o objetivo de descobrir qual é o verdadeiro sentido
da felicidade. E a mulher dele não pôde concordar, falou o quê? Você vai deixar eu e seu filho que acabou de nascer, você vai ficar ausente, você não vai participar da criação do seu filho, só por uma busca egoísta, né, no caso. E ele falou, com muita dor no coração, óbvio, mas falou para ela, teve que dar um jeito, né, e falou. Qual foi o argumento dele? Muito inteligente na minha opinião, porém, cada um acho que é mais certo, né? Ele falou, eu vou nessa busca pelo seguinte motivo, eu quero descobrir o verdadeiro sentido da felicidade, porque tudo isso que eu tenho aqui, que eu até então achava que era feliz, não consegue mais me satisfazer, porque hoje eu tenho uma angústia, eu tenho um sofrimento dentro de mim, porque eu tenho tudo o que eu quero, mas eu sei que lá fora, para além dos muros do palácio, eu não tenho nada. Por quê? Porque pessoas como eu estão sofrendo lá fora, passando fome, ficando doente e morrendo. E eu quero descobrir então realmente como é possível ser feliz, né? Achar o verdadeiro significado da felicidade. E por mais que eu esteja ausente da criação do meu filho e da nossa vida como família, caso eu não descubra, se eu ficar aqui criando do meu filho e não descubra qual o verdadeiro sentido da felicidade, significado da real felicidade, eu nunca vou poder falar isso para o meu filho. Então meu filho nunca vai ter a chance de poder saber o que é ser feliz, portanto não vai poder ser feliz, assim como eu, você e todos. Então eu vou partir nessa missão para tentar descobrir o verdadeiro significado da felicidade. E foi assim, né? A mulher dele não concordou, foi aquela choradeira e tal, mas ele partiu. E logo no começo da sua jornada, qual foi o primeiro lugar que ele foi? Ele pensou, se eu sempre tive prazer em excesso, né? Em abundância, e não consegui ser feliz, assim, então agora eu vou tentar fazer o oposto, ter sofrimento em excesso, ou seja, ter a falta desse prazer, né? Se eu tinha em excesso, agora eu vou buscar a falta. E essa ideia é bem importante para quando a gente for ver Aristóteles, né? Prestem atenção nessa parte do excesso e da falta. E como é que ele poderia então ter essa experiência com a falta de prazer? Ele foi num grupozinho daquelas, não eram seitas, mas eram rituais religiosos de penitência, onde tem aqueles mestres, né, que ficavam lá fazendo penitência. Penitência, para quem não sabe, é tipo um sacrifício do corpo em prol da alma, que a gente já viu quando foi estudar os Órficos. Lembra? Nas aulas de mitologia, depois a gente foi estudar os Órficos pitagóricos, que falavam que o nosso corpo, né, os prazeres do corpo, eles tinham que ser privados para que a gente conseguisse alcançar, né, a elevação da alma. Lembra dessa aula? Alguns lembram. Sei que minha aula não é tão chamativa assim, né, mas alguns lembram. Então era nessa mesma ideia. E cada um, para participar desse grupo, né, que tinha como objetivo alcançar a iluminação, ou seja, a felicidade plena para eles, tinha que escolher uma penitência. Ou seja, tinha alguns lá que escolhiam ficar com a mão fechada pro resto da vida. Ou seja, as unhas já estavam atravessando aqui. Um negócio, nojento, cara. Tinha caras que escolheram como penitência ficar sentado pro resto da vida. Já estavam tudo apodrecido, né? A pele, a carne dele. E o Buda, né? Que não era Buda ainda, Siddhartha Gautama, escolheu a dele. E a dele também não era fácil não, gente. A penitência dele foi ficar pro resto da vida só comendo esterco, só comendo estrume de animais. É isso aí mesmo, vocês estão pensando. O cara teria que passar o resto da vida comendo bosta de galinha. É isso aí. Tem uns que estão rindo aí, mas não deve ser fácil não, né? Eu não queria estar nessa. Mas enfim. Aí vocês vão pensar, mas você acha que o Buda ficou comendo cocô de galinha por causa da vida dele? Segundo a história, ele aguentou bastante. Foram 6 longos anos, aproximadamente, comendo estrume de animais, cocô de galinha. E aí,
Chegou um determinado dia, um belo dia ensolarado, o Buda, se imagina, 6 anos comendo estrume de galinha, comendo merda. Cara, ele já estava só pele e osso, né? Não conseguia nem andar direito, ficava mais sentado, né? E nesse belo dia de sol ele estava com sede. Então ele foi até um riacho próximo ali, né? Do bosque que ele ficava meditando, e foi beber água. O riacho que ele foi beber água era um riacho raso, né? Bem raso assim. E no que ele foi abaixar para beber água, ele acabou caindo de cara no riacho. E aí, quando ele foi tentar se levantar, como ele estava tão fraco, mas tão fraco, ele não teve forças para se levantar. E o que aconteceu? Vocês devem pensar, caramba, será o fim do Buda morrer afogado no riacho raso? Chega até a ser engraçado, né? Alguns rindo aí, mas não foi o fim do Buda. Uma mulher avistou ele de longe e veio socorrer ele. E no que resgatou ele, falou: você é louco, você está sem comer, você está pálido, você está muito magro, você precisa se alimentar. E ele falava: não, eu preciso, os prazeres do corpo não vão levar à felicidade plena, né? Não vão levar à iluminação, né? Porque os mestres dele haviam falado isso, os novos mestres, né? E nisso, quando ele está discutindo com a mulher, ele avista de longe um barquinho, uma espécie de canoa, né, com um cara remando, provavelmente escravo, e um cara tocando um instrumento musical, que lembra de corda, lembra um violão, né? Ele estava afinando esse instrumento, só que tinha uma corda só, que é um instrumento que eu não sei se vocês vão lembrar, né? Que eu falei quando fui falar do Pitágoras, como ele descobre aí que tudo é vibração, tocando instrumento, né? Então tudo é música, a música é harmônica, então tudo é matemática, tinha uma harmonia matemática e tal. Alguns lembram aí também, eu sei que umas aulas não são marcantes, mas enfim, esse cara tocando e afinando o instrumento, tocando e afinando. E foi aí que o Siddhartha teve um grande insight, quando ao afinar o instrumento, a corda estourou. Pá! E quando estoura, vem a grande ideia de Siddhartha Gautama, que uma das principais ideias que desencadeou aí o budismo nos anos posteriores, que foi a seguinte: ele teve a noção que quando o cara afinava pouco e tocava, o som não saía direito, o som saía baixo, saía frouxo, e ele afinava mais e se aproximava, mas ainda ficava frouxo. E quando ele apertou muito, a corda estourou. Ou seja, quando tinha falta de afinamento, o som não saía. E quando tinha o excesso, a corda estourou. E aí, ele teve um flashback da vida dele. Ele começou a analisar a vida dele. Foi tudo uma questão de segundos, né? Ele conseguiu pensar tudo isso. Às vezes acontece com a gente também, esses insights loucos aí da vida. E aí, ele viu que no primeiro momento a vida dele era cercada de prazer. Ou seja, ele tinha prazer em excesso, tinha comida que ele queria, mulher que ele queria, tudo do bom e do melhor. E ele não conseguiu ser feliz assim, porque no final ele sentiu uma angústia, né? E aí ele foi tentar buscar o verdadeiro sentido da felicidade nessa sua nova jornada e viu também que pela falta desse prazer que antes ele tinha em excesso, também não deu felicidade, porque ele estava quase morrendo afogado num riacho dessa rasura, né? E aí ele pensou, ou seja, a falta de prazer não traz felicidade, assim como o excesso. Do mesmo jeito com a corda, quando pouco afinada, falta de afinação, não sai o som, mas com o excesso ela estoura. Para quem entende mais de música, deve manjar mais. Eu não entendo muito, mas deu para vocês entenderem, né? Então, ele pensou o seguinte: então, o único que devemos ter nas nossas vidas para podermos sermos felizes é o quê? O equilíbrio, o caminho do meio. 50% prazer, 50% sofrimento. Mas não é bem isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: não podemos ficar nem no excesso e nem na falta, mas no caminho do meio, né? Que o Aristóteles vai usar muito
essa ideia que eu quero passar para vocês. Então ele falou, não adianta eu ficar só nos prazeres do meu corpo, 100%, eu não vou ser feliz. Mas eu também não posso ficar só na parte espiritual, na parte da alma, da oração, da meditação e deixar meu corpo apodrecer. Eu tenho que conciliar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sobreviver, tenho que produzir meu alimento. Mas do mesmo jeito eu não posso deixar de meditar, de orar, de refletir. Tenho que conciliar razão, emoção, né? As coisas ligadas ao corpo e as coisas ligadas à alma. Isso tem que estar 50-50, com uma balança. Tem que estar em equilíbrio. E esse foi o grande ensinamento do Buda, que por longos e longos anos foram repassados até o budismo até hoje. Quem é budista, se tiver algum, deve saber um pouco melhor do que eu, né? Pregam isso daí. E aí o seguinte, a história para por aí e vamos entrar então no nosso autor, que a princípio iríamos trabalhar nessa aula, que é o Aristóteles. 300 anos depois dessa história, um cara falando sobre ética, no seu livro Ética Nicômaco, vai falar também da felicidade. Ele fala que todo homem tem por desejo último alcançar essa felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E para ser feliz é preciso ser virtuoso. Ou seja, praticar, se habituar a fazer coisas virtuosas. E o que é a virtude para Aristóteles? A virtude para ele é exatamente você não ficar nem no excesso, nem na falta em todas as suas ações. É você caminhar no equilíbrio, que o Aristóteles vai chamar de mediania. Vocês podem anotar isso. Vocês podem anotar desse termo, mediania, podem pesquisar na próxima aula. Então, ele vai falar, o Aristóteles, por exemplo, o homem corajoso, ele é virtuoso, ou seja, a coragem é uma virtude. A falta de coragem é a covardia. Aquele que falta coragem é covarde. E aquele que tem excesso de coragem, vocês vão pensar, excesso de coragem? É, excesso de coragem. Ele é temerário. Vocês podem até anotar também. Temerário. O que é o cara temerário? Por exemplo, o cara que reage num assalto. Ele poderia estar com a vida dele ali, ele quis reagir, então isso não foi coragem. E varia de situação para situação, de pessoa para pessoa, o que a gente vai ver mais a fundo. Mas, vocês podem agora, a partir dessa história do Buda, né, do Siddhartha, ter uma noção melhor quando eu for explicar bem a fundo esse conteúdo do Aristóteles. Né? Essa era a minha intenção para essa aula e, como prometido, vou agora dar a resposta à pergunta inicial do goleiro. Vocês estão lembrados no começo da aula, no início da aula. Porque vocês viram como a vida do Buda foi difícil, né, nessa história. É muito difícil você encontrar equilíbrio na vida. Vocês podem pensar até na vida de vocês, para alcançar o equilíbrio em todas as ações, né? Eu citei o exemplo da coragem, mas tem inúmeros, que até no livro do Aristóteles tem uma tabela dessas virtudes, né? Que eu vou pedir para vocês, né, na próxima aula, nós vamos trabalhar com isso. Então você vê que tanto a vida do Buda foi difícil, quanto para Aristóteles é difícil você alcançar essa mediania, né? Esse equilíbrio. Por quê? Porque, a gente sempre está ou um pouco mais para a falta, ou um pouco mais para o excesso, certo? E o equilíbrio mesmo é muito difícil. Por quê? Porque vamos supor aqui, os que gostam de matemática, que são poucos aí, né? Eu imagino. Eu também não me dava muito bem na época de colégio aí. Vamos imaginar uma escala de 0. Eu sei que o sinal está para bater, eu já estou acabando. De 0 a 100. Uma escala de 0 a 100. Você tem o quê? 100 números. Até para quem não manja muito de matemática, não é muito difícil. Até no ensino médio, pô. Estão beirando o vestibular aí. De 0 a 100. Certo? Vamos supor que o 0 é a falta e o 100 é o excesso. 0 é falta e 100 é o excesso. Bom, qual que é a mediania, segundo Aristóteles? Isso, 50. Nosso amigo ali colocou muito bem. O equilíbrio, o ponto de equilíbrio é o 50. Então, para praticar uma ação em que a gente consiga ser virtuoso, né? E segundo Aristóteles, só através da prática das virtudes é que podemos alcançar essa felicidade, né? E você vê uma semelhança com o Siddhartha Gautama,
onde só através do caminho do meio podemos ser felizes, né? Você vê essa relação intrínseca, né? Intrínseca que eu digo assim, é indispensável. Ou seja, para você ser feliz tem que ser virtuoso. Você tem que ter equilíbrio na sua vida para ser feliz. Então você sempre vai estar caindo para um lado ou para o outro. Você sempre vai estar desequilibrado, né? Você pensa naqueles caras que andam de corda, naquelas cordinhas segurando aqueles pesos. Se pender mais para um lado, ele morre, cara. E é mais ou menos isso a ideia, né? A metáfora. Então, e você tem essa relação, né? Igual uma montanha. Não existe uma montanha sem um vale, não existe um vale sem montanha. Ou seja, não existe felicidade se não houver virtude. Práticas virtuosas, hábitos. Que a gente vai rever esses conceitos nas próximas aulas. Mas então a ideia é essa, é o ponto 50. Vocês acham que é fácil? Você tem uma chance. Porque se você imagina que é uma escala de 0 a 100, você só tem uma chance de conseguir fazer a virtude, praticar a virtude, de fazer o que lhe vai dar o equilíbrio. E você tem outras 99 de fazer o que não é virtuoso. Vocês viram como é difícil praticar essa virtude? Vocês viram como é difícil, né? Você conseguir praticar um ato virtuoso. E para os que não entendem tanto assim de matemática, estão meio no ar, agora eu volto para o exemplo mais prático, que é o do futebol, que a maioria aqui acompanha, ou já viu uma disputa de pênaltis. E aí vem a resposta. Por que o goleiro, na hora do pênalti, sempre escolhe um lado para pular? Por quê? Se o gol tem 7 metros. Meu amigo, se o gol tem 7 metros, qual é a chance do atacante ou do jogador que vai cobrar o pênalti de acertar o meio do gol? É mínima. É uma em 100. É a mesma chance que tem de fazer o 4,50 dentre 100. Ou seja, por mais que o atacante queira chutar no meio do gol, sempre a bola vai desviar um pouco mais para um canto e um pouco mais para o outro. E o goleiro, que está acostumado com essa situação, sempre escolhe um lado. Então ele sempre está meio que caindo e deixa o meio aberto. E é por isso que a maioria dos gols que vão no meio entram. É raro você ver um goleiro ficar. Então essa é a resposta. É muito difícil acertar o meio. É muito difícil alcançar o equilíbrio. Nas nossas vidas a gente vê isso. É muito difícil. E o que o Aristóteles vai propor então? Se tem essa dificuldade imensa, né, em conseguir fazer o que é virtuoso, conseguir a gente se habituar e praticar uma vida equilibrada, uma vida feliz, por mais que ele ensinasse os alunos dele, do mesmo jeito que eu estou tentando mostrar para vocês, né, nessa parte da ética, mas que o professor, seja de qualquer área, tem que ensinar para vocês o que é certo, o que é virtuoso, né, segundo essas visões, para a gente colocar em prática é muito difícil. Poucos vão concordar com o que é certo se fazer, e os poucos que concordarem vão conseguir colocar em prática. E como é que a gente resolve isso? Então, por mais que eu ensine vocês, para vocês pôr isso em prática é muito difícil. A gente tem que ser realista. E o Aristóteles vai propor uma possível solução para essa charada. Ele vai falar, é aí que entra o papel das leis. É aí que entra a política. Porque aqueles que não conseguem fazer, que a maioria não consegue praticar o que é virtuoso, por bem, vão ter que fazer por mal. Ou seja, vai estar na lei. Temos que ter bons legisladores para que possamos ter boas leis que possam ter um papel de coercitividade. Ou seja, se o cara está fora da linha, coloca ele na linha. E só assim que a sociedade vai poder progredir convivendo em uma possível harmonia, né? Mas esse é um assunto que a gente vai ver em outras aulas, quando eu for entrar na política do Aristóteles, mas mais ou menos só para vocês terem um panorama geral. Então, eu encerro a aula por aqui, né? Calma, sei que vocês já querem ir para o intervalo. Já passei aí uns 3 minutos. Desculpa, qualquer coisa vocês falam. Mas eu tinha que falar, não tem jeito. Para a próxima aula, eu quero que vocês pesquisem a tabela de virtudes do Aristóteles e tragam, né, essa tabela, vocês vão achar na internet, e a gente vai discutir, fazer uma atividade em cima dessa tabela. E aí eu volto a retomar os conceitos de virtude, felicidade, e um dos principais que é o de hábito na ética aristotélica. Então é isso, pessoal.
Estão liberados aí. Valeu.